Fala, gurizada medonha, Prof. Rod na área com a questão 33, URGS 2020. Bora lá então, numa questãozinha de novo, geometria espacial. Olha aí que beleza, URGS, né? Esse vestibular caprichou na geometria espacial. E vamos dar uma olhada na questãozinha. Considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD, H e JD, nos quais os pontos AC, E, G, H, J são os pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo. Traduzindo então para o português, a gente tem então tetraedros, né? Tetraedros são pirâmides, né? Então, por exemplo, tetraedro aqui JI, H e D lá em cima, certo? É um tetraedro, né? A base aqui a gente consegue ver que é um triângulozinho aqui, né? E a gente tem a altura como sendo uma das arestas aqui, vamos chamar de A as arestas, ok? E ele está perguntando então a razão entre a soma dos volumes dos tetraedros e o volume do cubo. Bom, se a gente então chama de A ou X, né, a nossa aresta grande, o volume do cubo vai ser A ao cubo, né? A vezes A. Lembrando que o volume, né, de qualquer sólido, de qualquer prisma, né, a gente tem sempre área da base vezes altura. E o cubo é um prisma, então ele tem aqui a área da base, né, tanto faz aqui quem é a base, e a altura. Como tudo é igual, A vezes A ao cubo. Então a gente deixa guardado o volume do cubo aí. Vamos pensar então agora nesse tetraedro. Bom, tetraedro então é uma pirâmide, e volume de pirâmide sempre é o que então? Volume de pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3. Lembrando então, tudo que eu consigo sentar, né, todos os prismas, área da base vezes altura. Então, paralelepípedo, cilindro, né, todos eles a gente pode usar essa manha da área da base vezes altura. E tudo que eu não posso sentar, né, tudo que é pontudo, então eu tenho aqui área da base vezes altura dividido por 3. Então, quem é a base ali, pessoal? A base, então, a gente já tinha pintado uma basezinha aqui, né? E aí a gente tem aqui metade de um A e outra metade de um A. E como essa base aqui está coincidindo bem com os pontos médios, né? Se eu desenhar esta base aqui de novo, o que a gente vai ter? Se eu olhar ela de cima, eu tenho aqui o ponto J, o ponto I e o ponto H. Aqui sendo A meios e aqui sendo A meios. E entre elas um ângulo de 90 graus. Então aqui temos um triângulo retângulo. Qual é a área desse triângulo, pessoal? A gente tem base vezes altura dividido por 2. Então aqui eu vou achar a área da base da minha pirâmide, certo? Então aqui a gente tem base é A meios vezes altura, que é A meios, dividido por 2. Então A meio vezes A meio dá A ao quadrado quartos, dividido por 2. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então a área da base A ao quadrado oitavos. E a altura? E a altura da pirâmide é o próprio Azinho aqui, né, que a gente já tinha deixado ali de lado no começo. Então o volume dessa pirâmide vai ser A ao quadrado oitavos vezes A dividido por 3. Então a gente tem A ao cubo oitavos sobre 3, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente tem A ao cubo sobre 24. Esse então é o volume de cada uma delas. Como eu tenho 3 pirâmides, eu multiplico por 3. E aí, simplificando aqui, eu tenho A ao cubo oitavos. Esse então é o volume das 3 pirâmides. Tranquilo? Então, dos 3 tetraedros. E ele queria a razão entre a soma dos tetraedros e o volume do cubo. Então, o volume dos tetra sobre volume do cubo, a gente vai ter A ao cubo oitavos dividido por A ao cubo. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A ao cubo corta com A ao cubo, sobrando então 1/8. Letra A, de novo, ó, mais uma letra A aí de começo, certo? Aquele abraço!